Que bom que você está aqui. Mais uma vez, boa noite. Quem nos visita nessa noite, temos pessoas nos visitando, levanta a mão aí para a gente conhecer, se temos pessoas lá atrás. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a todos que nos visitam. E você que está na sua casa, boa noite também. Somos a Igreja Batista do Bom Retiro. Nosso endereço é Avenida Desembargador Hugo Simas 1772 e nós existimos para abençoar a sua vida. Isso, nós existimos para abençoar a sua vida. E eu quero assentado mesmo, feche teus olhos mais uma vez, coloque a mão no teu coração, nós já adoramos, nós já consagramos os nossos dízimos, as nossas ofertas, e agora nós vamos escutar a palavra de Deus. Peça para Deus falar contigo nessa noite. Peça para Deus aplicar essa palavra ao teu coração, naquilo que são as tuas necessidades, as tuas angústias, as tuas aflições e as tuas alegrias também, Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pedimos agora que o teu Espírito Santo, Pai, possa trazer da revelação do Senhor no nosso coração e no coração da tua igreja, do teu povo, que busca o Senhor, que anseia pela manifestação do teu poder e da tua graça. Então manifesta do teu amor, Senhor, nessa noite, através da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Eu quero falar sobre identidade em Cristo. Eu quero pensar um pouquinho com a igreja e conversar alguns minutos com relação à identidade. Às vezes a gente vai conversando com pessoas, a gente atende pessoas e a gente se relaciona com pessoas e muitas vezes nós vemos pessoas que têm crise de identidade. Elas têm uma crise de entender o propósito para a vida delas, têm uma crise para entender qual é a função delas aqui neste mundo, tem uma crise às vezes que chega de identidade com relação ao próprio Deus, quando acontecem coisas na nossa vida que saem do nosso controle, ou que nós achamos que Deus esqueceu, ou que Deus foi, de certa forma, injusto com aquilo que aconteceu conosco. Então nós temos várias vezes, em alguns momentos da nossa vida, nós passamos por crise, e uma crise de identidade aparece na Bíblia. Alguns textos da Bíblia vão falar de homens de Deus que tiveram momentos de crise de identidade. Elias passa por uma crise de identidade. Ele vence os profetas de Baal, mas em cima de uma palavra de Jezabel, ele foge, ele vai se esconder dentro da caverna, ele entra em depressão, ele fica com medo. Mas o que é a palavra de Deus? Vamos ver um homem que teve uma crise de identidade, disse Isaac a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Gênesis 27, 21. O que está acontecendo? Jacó, ele vai tomar aquilo que não é dele, ele vai tomar uma bênção do seu irmão Esaú, e ele vai, através de uma mentira, pegar aquilo que não era para ele. Junto, com a sua mãe, ele não faz sozinho, esse plano bem elaborado começou dentro da casa dele, então a crise começou ali dentro da casa dele, e disse-lhe: qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, nós saímos de Gênesis 27, aonde está acontecendo ali o fato que ele toma a bênção que não era dele, que era do seu irmão, e nós vamos andar para Gênesis 32, aonde vai começar a restauração da identidade desse homem. Ele vai ter uma experiência que é incomparável para a sua vida. Esse homem, ele tem uma crise de identidade, e muitas vezes a gente vai pesquisar o nome de Jacó, uns vão dizer que é enganador, mas na essência vai dizer que é aquele que está agarrado ao calcanhar. Ele sai do ventre da sua mãe agarrado no pé, no calcanhar do seu irmão. Então esse homem, ele cresce dentro de uma família onde o pai tem uma preferência por Esaú e a mãe tem a preferência por Jacó. E isso vai trazer uma disfunção dentro da identidade desse homem, e agora esse homem vai caminhar, ele vai passar por momentos difíceis, ele foge depois da morte do seu pai, ele sai da presença da sua família, por quê? Porque o seu irmão queria matá-lo.
E agora passa-se anos, passa-se esses capítulos da Bíblia ali, esses 5 capítulos, e ele agora está diante de Deus, ele está lutando com o anjo, ele está pedindo uma bênção, e nesse momento ele tem o quê? O seu nome trocado, ele tem a sua identidade restaurada, a partir de uma experiência incomparável na sua vida. Quantas vezes eu e você passamos por esse momento de dúvida no nosso coração? Será que é isso mesmo que Deus está criando para mim? Foi isso mesmo? Será que essa é a minha identidade? Será que eu sou um filho de Deus? Quantas vezes você já pensou isso? Por quê? Porque uma identidade foi trocada. O faraó deu a José o nome de Zefenate Paneia. E lhe deu por mulher a Zenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Depois José foi inspecionar toda a terra do Egito. Gênesis 41, 45. Esse homem tem uma identidade trocada. Ele é o filho amado do pai, de Jacó. Ele é um filho que tem vários sonhos, então esses sonhos vão contra os seus irmãos e suscita a ira e a raiva no coração dos irmãos. Os irmãos pegam ele, planejam matá-lo, mas Rubem chega e diz, não vamos matar o nosso irmão, vamos vendê-lo, e eles vendem como escravo. E José vai para uma terra distante, através da caravana dos medianitas, e é vendido no Egito como escravo e passa a ser escravo, mas era um homem livre, era um menino livre, agora ele se torna um escravo. E esse escravo que tem uma identidade que foi trocada, ele tinha a identidade de filho amado do pai, ele era o filho do pai, ele era filho de Jacó, amado por Jacó, agora ele vai receber uma nova identidade. Faraó vai trocar o nome dele, não mais José, mas Zefenate Paneia. E muitas vezes essa identidade que nós entregamos, ou que é sequestrada, ou que é roubada da gente, vai trazer uma marca em nós. Lá vai o derrotado, lá vai o incapaz, lá vai o fracassado, lá vai o inútil, lá vai aquele desprezado, lá vai o rejeitado, o abandonado, aquele que não tem valor, aquele que não faz nada certo. Aliás, ele é feio, ele é infeliz, ele é um coitado. Ele nunca vai prosperar, ele sempre vai ser esse derrotado, esse fracassado. Então, ele tem uma identidade que vai sendo destruída. A identidade dele, que deixa de ser filho de um pai amoroso, ou filho preferido do pai, que é a identidade dele, passa a ser agora ter uma identidade totalmente deturpada, destruída. O burro, o estúpido, o violento, o grosseiro, o incapaz. Aquele que ninguém quer estar perto, aquele que ninguém ama, aquele que não tem jeito. Já ouviu essa expressão em algumas famílias? A ovelha negra da família, lá vai a ovelha negra da família. Pessoas que estão vivendo com uma identidade destruída, uma identidade trocada. Uma identidade que ela se perde diante daquilo que ela faz. As pessoas confundem a identidade delas, aquilo que elas são, com aquilo que elas fazem ou com aquilo que elas têm. Quando você conversa com alguém que tem dificuldade de entender quem ela é, você pergunta para ela a identidade dela, ela fala, então, eu sou advogado, eu sou médico. Não estou perguntando o teu título, eu não estou perguntando aonde você estudou, eu não estou perguntando a tua profissão, eu estou perguntando quem você é. E se te tirarem o título de pastor, e se te tirarem o título de doutor, de médico, o que você é? O que você continua sendo? Eu sou o Marcos, o filho do Deus vivo. Eu sou o Marcos, que tem uma identidade que foi restaurada em Deus através do sacrifício de Jesus Cristo, que me trouxe desse lugar todo aqui de uma identidade destruída, de burro, de estúpido, de ignorante, de rebelde, e me traz novamente para um lugar onde eu passo a ser novamente o mesmo lugar que eu nunca deveria ter saído, aliás, como filho amado do Pai. Essa é a minha identidade, filho restaurado. Então, tem pessoas que vão passando pela vida com uma identidade destruída. Eu não sei quem eu sou, pastor. Eu não sei o que eu vim fazer nesse mundo. Acho que Deus não me ama, mas a identidade pode ser roubada. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abdinego. Daniel 1, 6 e 7. O ladrão vem para quê? Matar, roubar e destruir.
Esses jovens aqui vão perder o quê? A liberdade. Eles perdem a liberdade. Eu quero te dizer uma coisa, que se você não sabe quem você é um escravo. Se você não tem uma identidade, ou se você não sabe quem você é em Deus, ou se a tua identidade foi destruída, ou a tua identidade foi roubada, foi sequestrada, eu quero te dizer que você está vivendo dentro de um cativeiro de escravidão. E Deus não nos chamou para nós andarmos na escravidão. Mas nós podemos voltar para dentro de escravidão. Ô Maurício, eu sei que não está aí, bota só Gálatas 5:1 aí para mim. Identidade, então, ela vai ser roubada. Deus, ele restaura a nossa identidade, mas muitas vezes nós pegamos a nossa identidade de filho e pegamos e devolvemos ou vamos para dentro dos mesmos cativeiros, através do que a palavra de Deus vai dizer lá em Gálatas: estais por firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo de um jugo de escravidão. Diga escravidão. Jesus, ele nos libertou e ele nos liberta, mas muitas vezes nós fazemos a opção. Jesus vem e te dá a identidade. A tua identidade foi renovada. Aconteceu uma vez comigo, essa eu tenho que contar. Eu gostava tanto de uma camisa, gente, mas tanto de uma camisa, tanto. Sabe o que é gostar de uma camisa? Eu gostava daquela camisa. E eu fui e fiz a minha carteira de motorista e tirei a foto com aquela camisa, porque eu gostava daquela camisa bonita. Fiquei bonito na foto da carteira de motorista. Os anos passaram e a camisa continuava lá. Os anos passaram e eu fui renovar a carteira, e naquela época a gente precisava ir no Detran tirar uma nova foto. E daí chega a minha carteira em casa, a carteira vencida, já guardei lá, chega a nova carteira. Mas o que aconteceu? Sabe o que me chamou a atenção? Eu estava com a mesma camisa, gente. Eu falei, meu Deus do céu. A Maria olhou e disse assim, eu nem percebi, homem não percebe essas coisas, né? A Maria pegou a minha carteira e disse, nossa, mas está igual a outra. Eu falei, lógico que não. Já renovei a carteira, como está igual? Ela foi lá, pegou a minha carteira vencida, botou uma do lado da outra e falou, nossa, não mudou nada. Inclusive não mudou a camisa, passaram-se anos, eu consegui a proeza. Olha isso é uma proeza, gente, isso é para poucos. Né? O cara tem que ser bom para fazer esse tipo de coisa, o cara tem que ser corajoso. Eu consegui a proeza de tirar uma foto, tirar a minha carteira de motorista e depois de 5 anos renovar a carteira de motorista com a mesma camisa. Isso é uma proeza, não faça isso. Hoje é digital, hoje você bate a foto em casa, mas naquela época eu precisava ir no Detran, você vê que eu já estou indo para lá, né? Então, perde a liberdade, por isso que eu pedi aquele texto, porque às vezes Cristo já nos libertou, mas nós decidimos voltar para um lugar de escravidão. Aí você pergunta, o que tem a ver essa história da camisa com a palavra? Tem a ver, a gente esquece, a gente decide voltar para um lugar onde Deus disse, não vá. Eu decidi usar a mesma camisa durante 5 anos, até que a Maria, com muita dó, ela puiu aqui atrás. Sabe o que é puir, né? Abriu um pouquinho, a Maria andou a camisa. Pensa num cara que quase chorou. Tenta apagar o nome e tenta apagar o quê? A memória. A identidade, quando ela é roubada, o que o inimigo tenta fazer? Ele tenta apagar o nome. O teu nome não é mais Daniel, o teu nome agora é Ananias, o teu nome não é mais José. Ele tenta te dar um novo nome, com uma nova identidade, porque ele tenta apagar o teu nome, mas não satisfeito em apagar o teu nome, ele quer apagar a tua lembrança, as tuas memórias, daquilo que Deus construiu no tempo de vitória e de caminhada com Deus. Ele tenta apagar todas as tuas memórias, as boas, as ruins, mas ele apaga as tuas memórias, é isso que ele tenta fazer. Então a identidade, quando ela é roubada da gente, a gente anda sem rumo e sem direção. Tinha uma música assim, né? Caminhando contra o vento, sem, né? Não é assim, Samuel? Sem lenço, sem documento. Não é assim. Quando você faz isso, eu quero te dizer que é alguém que está sem uma identidade. Não sabe o que vai fazer, não sabe para onde vai, não sabe quem é. Identidade de escravo. Já não lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz. Seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Êxodo 14:12. Essa palavra está baseada no livro do nosso pastor, do pastor Lobo, só para você saber, eu peguei algumas coisas lá da palavra do livro dele. Identidade de escravo, não tem nenhum problema não, tá? Ele autorizou, é só para vocês saberem. Depois vocês vão ler lá no livro, vão dizer, pastor, eu peguei sim. Ele já
construiu a ponte, para que eu vou construir a ponte? Eu pego a ponte e construo, já está construída, eu só coloco um pouquinho mais de lenha na ponte e nós vamos com ela, vamos atravessar essa ponte. Então é uma identidade de escravo, uma mentalidade de escravo. Ele é aprisionado por gerações, lembre-se. Esse povo é um povo, lembra de José? José é vendido numa caravana dos midianitas, vai para o Egito, ali ele começa a morar, depois o pai dele tem fome, o pai dele vem com os irmãos, e eles começam a morar ali na terra de Gósen, ali eles ficam. José cresce, se torna o segundo no Egito, só que um dia o faraó morre, José morre, levanta um outro faraó que não conhecia a história de José, difícil, mas é o que está nos dizendo, então, não conhecia aquela história e vem e aprisiona o povo de Israel. E nós estamos falando de 400 anos de escravidão de um povo, então, é um povo que está aprisionado por gerações, acostumado com o sofrimento e as dores, escravo do seu passado. Olha só o que está acontecendo. O que acontece às vezes quando nós ficamos acostumados com os sofrimentos e as dores? O escravo, ele se acostuma com pouco alimento, com pouco sono, com pouco descanso. Eu não posso descansar, eu não posso parar, eu tenho muita coisa para fazer, e ele vive com uma mentalidade de escravo. Você pode soltar um escravo, que se ele passou muito tempo como escravo, se ele continuar se enxergando como escravo, ele vai continuar vivendo como escravo. Porque ele não entendeu a liberdade, aquilo que ele recebeu, a sua carta de alforria está nas suas mãos, mas ele continua tendo práticas de escravo. É isso que eu quero te dizer, uma coisa para você e para mim. Toda vez que nós voltamos para o nosso pecado, para os nossos pecados, eu quero dizer que você continua com as práticas de escravidão sobre a tua vida. Você traz a escravidão sobre a tua vida quando você continua vivendo dentro da escravidão, ou seja, dentro do pecado. Gente, às vezes eu converso com pessoas que me surpreendem. Elas falam com tanto entusiasmo do passado delas, mas não é um entusiasmo aí dizendo, graças a Deus que eu estou livre. Não, é um entusiasmo dizendo, dá um sentimento que ela sente falta daquilo que ela vivia antes de Jesus. Eu falo, meu Deus do céu, será que eu estou ficando maluco? Escravo do seu passado. Tem gente que gosta de contar e dar ênfase naquilo que ela fez de errado, como se aquilo fosse ganhar alguma estrelinha, um mútuo, medalha, me dá uma medalha, pelas coisas erradas que ela fez no passado. Ela tem prazer em contar o passado como se aquilo fosse um grande troféu das coisas erradas que ela viveu, de estar longe de Deus, de viver longe de Deus. Então é uma identidade de escravo. Continua escravo. Está com a identidade de livre, mas continua vivendo como escravo. Quantas pessoas passam por nós na nossa caminhada e a gente identifica que elas estão vivendo como escravos do pecado. Pare de viver escravo do pecado, meu irmão. Você não precisa viver escravo de ninguém, nem do pecado. Principalmente do pecado, porque ele nos separa de Deus, ele nos afasta da presença do Senhor, ele nos leva para longe do Senhor. Identidade é formada pelos pais ou por alguma autoridade, é gerada por expressões, sentenças e palavras lançadas a favor ou contra. Apesar de nunca serem verdadeiras, podem ser absorvidas como legítimas. Alguma sentença de maldição. Lembra lá atrás? O burro, o estúpido, o ignorante, o abandonado, o rejeitado, o feio, o desengonçado. E aquela pessoa que vai tendo a sua identidade formada com essas palavras, o seu caráter, ela vai trazendo aquilo, e aquilo vai colando nela, como se aquilo fosse a verdade a respeito dela. E ela passa a viver e se mover e acreditar que ela é aquilo ali, que aquelas sentenças de maldição, aquelas palavras que foram liberadas de maldição para ela, como se aquilo fosse a expressão da verdade de quem ela é. Isso é uma mentira, muito bem elaborada por Satanás, inclusive, que nos leva para este lugar. Pessoas não têm nenhuma ideia do valor que tem para Deus. As pessoas que não conhecem a Jesus, entenda isso. Elas não têm nem ideia o valor que elas têm para Deus. O valor que Deus dá por cada alma. Às vezes nem nós conseguimos compreender o valor que Deus tem dado para nós. Crescem e continuam acreditando em uma imagem e identidade próprias, que são distorções da verdade. Pessoas que crescem
e continuam acreditando que a sua imagem, aquilo que ela reflete no espelho, aquilo que ela reflete para as outras pessoas, é a verdade a respeito dela, que ela não entende que são distorções daquilo que é a verdade de quem ela é. Quantas distorções nós vivemos dentro da nossa identidade, quando nós perdemos a nossa identidade, quando nós entregamos a nossa identidade para aquele que vem matar, roubar e destruir, sequestrar. Entregamos, e às vezes muitas vezes ele usa pessoas para fazer isso. Pessoas que estão ao nosso lado muitas vezes, pessoas até mesmo que nós amamos, que tentam nos aprisionar, trazendo sobre nós rótulos, marcas, colocam marcas em nós, dizendo você é isso. Rótulos que não são verdadeiros, mas que trazem distorções da verdade. E nós passamos a acreditar que nós somos aquilo que as pessoas estão dizendo. E aí nós não conseguimos nos enxergar como Deus diz, ou como Deus nos vê, e como Deus diz que nós somos, ou o que Deus diz que nós somos. Porque a nossa lente está distorcida à verdade. Então, formando a identidade, vem de um legado que nós recebemos dos nossos pais. Identidade que é revelada, olha só, uma identidade que é revelada. Chegando Jesus à região de Cesareia, de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas, Mateus 16. Jesus pergunta aos discípulos a respeito da sua identidade. O que Jesus está perguntando aqui para os seus discípulos é sobre a identidade dele, Jesus. O que dizem os homens, quem dizem que o Filho do Homem é? Eu quero te dizer uma coisa. Jesus está perguntando para você, o que dizem vocês de quem Jesus é? O que os teus atos, o que a tua forma de viver, a tua conduta moral, a conduta que você tem dentro da tua casa, a conduta que você tem dentro das tuas finanças, a conduta que você tem com a tua família, a forma que você trata a pessoa que está do teu lado, a forma que você trata o teu filho, a forma que você trata os teus pais, você que não tem marido, mas como você vive, essa conduta vai revelar muito a teu respeito, com relação à identidade que você tem em Deus, porque Jesus está perguntando, o que dizem os homens que eu sou? E agora Jesus está perguntando para mim, Marcos, o que diz você quem eu sou? O que diz você, Samuel, a respeito de Deus, a respeito da identidade de Jesus? O que a Igreja Batista do Bom Retiro revela através da identidade de Jesus Cristo, o que nós temos revelado para as outras pessoas? Tem a ver com a nossa conduta, com o nosso comportamento, como nós vivemos, vai revelar a identidade de quem nós cremos. Ou em quem nós estamos crendo, em Jesus Cristo. Precisamos revelar a identidade de Jesus Cristo nas nossas vidas em primeiro lugar, para depois revelar essa identidade para as outras pessoas. As pessoas não conhecem Jesus, e quando conhecem pensam que é um Jesus histórico, e às vezes elas se relacionam conosco, em vez de nós apresentarmos uma identidade verdadeira de um Deus vivo, nós apresentamos para elas um Deus novamente histórico, porque nem nós vivemos como deveríamos com a nossa identidade. Eu sou mais do que vencedor, eu sou filho do Deus vivo, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, eu sou dispenseiro da graça de Cristo, eu sou a coroa da criação de Deus, eu sou. É isso que Jesus vai falando para mim e para você, Ele vai revelando a sua identidade. A identidade de Jesus é revelada. Qual a identidade você tem revelado para as pessoas? E vocês, perguntou ele, quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, sempre o Pedrão, rapidamente, corte Tramontina, ele cortou a orelha de Malcom, corte Tramontina. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Mateus 16. Jesus pergunta aos discípulos, e vocês? Pedro faz a maior confissão que o homem pode fazer. Pedro faz a maior confissão que um ser humano pode fazer. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Salvador do mundo. Tu és o Cristo, o meu Salvador. Tu és o Cristo, o meu Senhor. Tu és o Cristo, o meu restaurador. Tu és o Cristo, o amado da minha alma. Tu és o Cristo, em quem eu confio.
Essa é a maior revelação que você e eu podemos fazer. É a maior confissão que nós podemos fazer de Jesus, é revelar para as pessoas que Jesus Cristo é Deus, vivo e está vivo e é verdadeiro, e a gente se relaciona com Ele, amém? Então dá um amém aí, porque vocês estão muito quietinhos, senão eu vou começar a gritar, aí, que nem o pastor João gritou na oração. Meu Deus do céu, achei alguém que ganhou de mim, para falar alto, né? Mas a oração foi muito bom, foi muito boa, Deus ouviu. Identidade revelada. O que você tem revelado para as outras pessoas? O que nós temos revelado como igreja? Para as outras pessoas, a identidade de Jesus. Uma identidade que pode ter sido trocada. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Mateus 16. Deus que revela aos seus filhos seus propósitos. Deus é que revela aos seus filhos os seus propósitos. Deus, ele revela para quem é íntimo, para quem é próximo, para quem é filho, ele vai revelar o seu propósito. É isso. Respondeu Jesus: feliz é você, Pedro, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. Um homem que tem um discernimento que não vem dele, mas que vem do Espírito Santo de Deus. Então ele consegue revelar quem é o Cristo. Lembra que esse homem é um homem que vai trair Jesus, que vai abandonar Jesus, que vai negar Jesus. Ele não traiu, negação também é negar, é uma traição. Ele não foi lá que nem Judas e vendeu Jesus, mas ele também traiu Jesus, porque ele foi perguntado 3 vezes: não é você também não, Galileu, que anda com ele? Não, nem conheço. Também é uma traição. Deus que revela os seus planos, revela os seus propósitos a quem? A quem é seu filho. Ele teve a sua identidade trocada. Não é assim, porém, com meu servo Moisés, quem é fiel, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas. E ele vê a forma do Senhor, porque não temeram criticar meu servo Moisés. Por que não temeram criticar meu servo Moisés? Deus se revela sua proximidade com Moisés. Deus revela sua proximidade com Moisés. Deus é pessoal com o seu servo. Quero dizer uma coisa para você. Deus é pessoal. Nós muitas vezes tratamos Deus como um ser, como sendo um pai impessoal. Eu quero dizer uma coisa para você: Deus é pessoal. Olha o que o texto está dizendo: com ele falo face a face. Algumas traduções vão falar boca a boca. Não vai interpretar errado o que o pastor está falando. Boca a boca é proximidade. Eu falo olhando nos olhos, olhando em direção ao rosto. É isso que o texto está dizendo. Eu falo face a face, eu falo boca a boca com Moisés. Porque aqui Miriam e Arão estão questionando a autoridade de Moisés, que Deus deu para ele. E eles se levantam contra a autoridade de Moisés. Por isso Deus fala: vocês não temeram criticar meu servo Moisés? Miriam, vem cá, vamos conversar. Olha a diferença de quem tem intimidade com o Pai. Com os outros eu falo através de sonhos e visões, mas com Moisés eu falo boca a boca, eu falo face a face. Você acha que Moisés adquiriu isso da noite para o dia? Você acha que foi um estralar de dedos? Moisés disse: agora Deus está aqui. Você lembra que Moisés ficou 40 anos fugindo no deserto? Depois ele ficou 40 anos sendo preparado no deserto. E depois ele passa 40 anos com o povo no deserto? Você está achando que foi da noite para o dia? Não é da noite para o dia, mano. A identidade foi trocada porque Deus precisava se revelar para um povo, para uma nação. Quando Deus troca a identidade, quando Deus troca o nome, é porque Ele está se revelando para um povo, para uma nação. Recebendo uma nova identidade, eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Mateus 16. Recebe uma nova identidade em Cristo. Jesus está falando dele mesmo nesse texto. Jesus, ele está falando dele mesmo. Eu sei que tem várias correntes teológicas que vão abordar vários
assuntos, eu não estou aqui por causa disso. O que eu entendo é que Jesus está falando dele mesmo, da sua própria identidade para Pedro. Ele está revelando quem ele é e o que ele veio fazer no mundo. E Jesus nos pergunta o que nós viemos fazer nesse mundo, adorar a Deus. E nós temos que revelar o Cristo que habita em nós. O que acontece? Muitas vezes nós dizemos assim para Deus: Deus, me faz fazer a tua vontade. Sabe como que nós deveríamos dizer? Deus faz que o Senhor possa viver em mim, porque se Deus viver em mim, se o Espírito Santo se mover em mim, eu não vou ter dificuldade nenhuma de viver a vontade de Deus e fazer o projeto de Deus na minha vida. Porque é diferente, não é eu querendo me esforçar para fazer aquilo que Deus está me pedindo, não, mas é o Cristo que habita em mim, o Espírito Santo de Deus que habita em mim, que governa a minha vida, as minhas atitudes, as minhas escolhas, e então eu não vou ter dificuldade nenhuma de andar dentro do caminho, do propósito estabelecido por Deus para a minha vida. Recebendo uma nova identidade, você tem uma identidade. A pergunta é: o que você tem feito com essa identidade? O que você tem feito com a identidade de quem você é? Você pode ter entregado ela para alguém, você pode não acreditar nessa identidade, você pode deixar que troquem a tua identidade. Hoje a gente vive isso, uma troca de identidade, uma troca de valores, uma inversão dentro das famílias, uma inversão dentro das casas, uma inversão de papéis trocados. E a gente acha que não vai dar nada, que tudo vai correr bem. Não vai correr bem, já não está correndo bem. Porque nós estamos vivendo dentro de uma sociedade caída. Uma sociedade enganada, uma sociedade que vive uma cegueira espiritual. E acredita que está tudo bem, que a forma que nós estamos conduzindo a nossa vida vai terminar tudo bem. Eu quero dizer uma coisa: não vai terminar tudo bem se você não se arrepender e não entregar a tua vida para Jesus. Não vai terminar tudo bem. A história tem um final feliz? Tem. Para quem? Para quem é filho de Deus tem um final feliz. E para quem não tem, pastor? Só Deus pode julgar. Mas o que a Bíblia nos diz é que essas pessoas que não entendem isso, que não vivem, que não querem ter essa identidade, que não querem ter no seu sobrenome o nome de Deus impresso na vida deles, que escolhem viver sem Deus, são pessoas que estão caminhando para uma destruição eterna. Mas são escolhas que elas fazem, são escolhas que nós fazemos, as pessoas fazem essas escolhas, recebem uma nova identidade. Passa aí para mim, Maurício. Jesus então está falando dele mesmo. Jesus não tem crise de identidade. Eu posso ter crise de identidade. Você pode ter crise de identidade. Mas Cristo não tem crise de identidade. Sabe por quê? Jesus é o eu sou. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e ele disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem qual é o nome dele, que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou até vocês. Êxodo: eu sou porque sou, eu serei o que serei. É isso que Deus está dizendo aqui para Moisés. O que eu vou dizer diante desse povo, Deus? Um povo que está aprisionado há muitos anos, Deus, há várias gerações. Um povo que só vive com uma lembrança do passado, do grande poder do Senhor. Um povo que só tem lembranças daquilo que o Senhor fez, mas que nós não estamos desfrutando mais da ação do Senhor há muitos anos, há muitas gerações que nada acontece, a não ser a escravidão, e Deus está falando: eu sou porque sou, Moisés, e eu serei o que eu serei. Eu sou o libertador para esse povo, eu sou o salvador das nações. Deus é aquilo que Ele é na sua essência, e isso ninguém pode mudar. Você pode não acreditar, você que está em casa pode não acreditar, a sociedade pode não acreditar, as pessoas podem não acreditar, mas o nosso papel é anunciar que existe um Deus que faz diferença na vida do ser humano, que existe um Deus que é o que Ele é. Amém? Deus é autoexistente, eterno e soberano.
Eu querendo, eu gostando, você querendo ou gostando, ou não, Deus é soberano, Deus é eterno, e Deus é autoexistente. Deus não depende de nada e de ninguém. Deus não depende da minha adoração, Deus não depende da tua adoração. Ele é o que Ele é. Eu sou o que sou. Sou eu. É a identidade de Deus. E é essa identidade que Jesus chega e começa a revelar na caminhada dele junto com os seus discípulos. Ele vai revelando quem Ele é. A identidade do Salvador. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. Revela a sua verdadeira identidade. Eu sou o pão da vida. João 6,35, João 6,48. Jesus, o pão da vida para os cristãos. Jesus fornece vida para quem se alimenta dele. Jesus oferece vida para quem se alimentar dele. Se você não procura se alimentar de Jesus, eu quero te dizer uma coisa. Você está negligenciando o alimento eterno, o alimento puro, o alimento real, o alimento verdadeiro, porque você está negligenciando, são escolhas que você está fazendo, e você está se afastando de Deus através da tua negação. Identidade do Salvador: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus se revela como Deus, eu sou. Jesus pagou a penalidade que era exigida pelos nossos pecados. Jesus pagou a penalidade, Jesus pagou o preço que foi exigido pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, pelo nosso abandono, pela nossa rebelião, pelo nosso descaso, pela nossa separação, pelo nosso abandono de Deus. Jesus pagou o preço, Jesus pagou a penalidade que foi imposta pelo próprio pecado, através da desobediência do ser humano. Jesus pagou o preço, e então essa identidade dele é a identidade de um Salvador. É ele que se revela como Salvador. Ele está dizendo: eu sou o pão vivo que desceu do céu. E eu darei para quem? Para salvar o mundo, para salvar você, para salvar a mim. Luz para o homem, falando novamente ao povo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. O mundo está na escuridão do pecado, ignorância e na falta de objetivo. Sabe onde é que o mundo está andando? Está andando na escuridão do pecado, na falta de um objetivo claro e na ignorância de quem é Deus. O homem ignora Deus, o homem não está nem aí muitas vezes para Deus. Isso é ignorar a salvação. Isso é dizer que eu não preciso de Deus. O homem que ignora que Deus é a luz do mundo, que Jesus é a luz do mundo, ele está dizendo: eu não preciso de nada e de ninguém. Jesus é a libertação da escuridão. Eu quero que você entenda isso. Jesus é a luz do mundo. Se ele é a luz, ele é o que traz a luz no meio da escuridão. É ele que vai refletir essa luz, ele vai trazer essa luz da libertação no meio da escuridão. Sem ele não há orientação ao longo do caminho da vida. Sem Jesus não tem como você se orientar, porque tudo é trevas, tudo é escuridão sem Jesus. Quem está longe de Deus, está vivendo e escolhendo viver separado de Deus, está andando na escuridão. Eu quero que você entenda isso. Sabe qual é o problema? É que às vezes existem pessoas que nós amamos que estão andando no meio da escuridão. E a luz de Jesus não chegou nessas vidas. E elas andam sem orientação. Você já viu uma pessoa desorientada? Você já ficou desorientado? Você já ficou perdido em algum lugar? Alguém já se perdeu aí alguma vez? Uma rua, uma cidade, algum lugar? Você já ficou desorientado? É a pior coisa que pode acontecer com a gente, é a gente ficar desorientado, sem uma orientação, sem saber o caminho. Será que eu vou para a direita? Será que eu vou para a esquerda? Será que eu passei da rua? Eu preciso voltar? Hoje com GPS é mais difícil, né? Da gente ficar sem orientação. Mas a gente viveu muito tempo sem orientação. Muitas vezes as pessoas hoje decidem ficar sem orientação. Ao longo da sua jornada, ao longo da caminhada da vida, pessoas estão vivendo dentro da escuridão. E sabe qual é o engano? É que tem uma pequena vela com uma pequena luzinha, João, pequenininha, e a pessoa acha que aquilo ali é a luz do mundo. Ela acha que aquela luz reflete tudo, que ela não precisa mais da luz, porque ela já está vendo tudo claramente.
Isso é uma mentira. Se acostuma, lembra do escravo? Se acostuma com a escravidão, se acostuma com a cebola, se acostuma, olha, era melhor ter morrido no Egito. Por que você nos tirou do Egito, Moisés? Para nós morrermos nesse deserto? Rebelião. Luz para o mundo. Jesus está iluminando o nosso caminho, está nos dando a orientação para a vida eterna. Ele é a vida eterna, porque Ele é a porta da salvação. Então Jesus afirmou de novo, digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não ouviram. Porta de entrada das ovelhas, Jesus Cristo é a salvação, nós só temos salvação em Cristo. Não adianta outro caminho, vou dizer com sinceridade, não adianta, você pode bater em qualquer outra porta, não vai encontrar salvação. Você pode bater em qualquer porta. Muitos vão dizer que a salvação está ali, está aqui, que você está errado, que isso não vai funcionar, que no final não vai acontecer nada, o dia que você fechar os olhos, acabou tudo. Eu quero dizer que o dia que nós fecharmos os olhos, não acabou tudo, está começando tudo novamente para nós, só que agora é uma eternidade. E a escolha que nós fazemos, ela é bem simples. Só tem uma, na verdade, para nós fazermos. Ou nós vamos fazer uma caminhada com Cristo e abrir os nossos olhos na eternidade. Nós vamos estar, como aquele ladrão da cruz ouviu, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Ou nós vamos ouvir de Jesus, vinde benditos de meu Pai, receber por herança o reino que foi preparado desde a fundação do mundo. Ou nós vamos para um lugar que é separado de Deus, nunca mais teremos contato com Deus por toda a eternidade. Abriremos os olhos e dizemos, nossa, eu não acreditei que Jesus era real, eu não acreditei que era verdade, aquelas loucuras que aqueles crentes falavam, que Jesus salvava, e agora, o que eu faço? Agora você não faz mais nada. Agora você vai ficar no lugar onde você escolheu estar, sem a presença de Deus. Jesus é a porta da salvação, para mim e para você. Eu sou o bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai, dou a vida pelas ovelhas. Pastor que se entrega e cuida das ovelhas, Jesus é assim. Ele tem um relacionamento íntimo. O que eu vejo nesse texto, eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem conhece a Jesus é quem tem um relacionamento íntimo com o pastor. A ovelha tem um relacionamento íntimo com o pastor. Jesus é o bom pastor. Nós somos as ovelhas. Precisamos desenvolver um relacionamento íntimo com o nosso pastor. Amém? Eu não estou falando do lobo, não. Também temos que ter um relacionamento bom com ele. Mas eu estou falando de Jesus. Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. É com Ele que nós precisamos ter um bom relacionamento, um relacionamento íntimo entre o pastor e as ovelhas, porque eu dou a minha vida. O Pai me conhece e eu conheço o Pai. Jesus está dizendo aqui que o relacionamento que Ele quer ter comigo e com você é o mesmo relacionamento que Ele tem com o Pai. Eu conheço o Pai me conhece. Eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. E eu dou a minha vida pelas ovelhas. Olha que texto lindo. Jesus, Ele é o bom pastor. Ele é o pastor que cuida das ovelhas. E por fim, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus é a ressurreição e a vida. Ele tem poder da ressurreição e o poder da vida está nas mãos de Jesus. O poder da ressurreição e o poder da vida estão nas mãos de Jesus. Creia, meu irmão, um dia todos nós estaremos diante do Senhor, todos nós vamos ressuscitar e todos nós estaremos na presença do Senhor. E ali nós vamos realmente entender tudo aquilo que nunca entendemos, que não foi revelado, será revelado para nós. E nós temos hoje a palavra, a identidade verdadeira. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus em si mesmo, o caminho para o céu. Ele é o caminho para o céu. Em si mesmo Ele é o caminho, direção, salvação e Ele gera vida. Quem tem Cristo tem a verdade. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Que quem tem Jesus tem a verdade. Quem tem Jesus Cristo tem a verdade, tem a identidade verdadeira. Eles estão se preparando, mas nós já estamos terminando. Fluindo a vida em mim. Eu sou a videira verdadeira, o meu Pai é o agricultor.
Eu sou a videira, vocês são os ramos. Precisamos estar conectados na videira. Simplesmente deixe a vida da videira fluir pelos seus ramos. Sabe o que acontece? Nós somos os ramos, a Bíblia diz. Mas nós queremos que a videira se mova na forma que nós queremos. Queremos que Deus abençoe aquilo que nós queremos que Ele abençoe. Nós somos os ramos, mas nós queremos viver não pelo fluir da vida da videira, mas nós queremos que a videira fique em nós para fazer e satisfazer as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos sonhos. Não é assim que funciona. Simplesmente deixe a vida da videira fluir pelos ramos, fluir por você. E aí você não vai estar mais dizendo, orando, Deus, eu quero fazer a tua vontade, mas porque o Espírito Santo de Deus habita em você, você está fluindo nele, você está vivendo a vontade dele para a tua vida todos os dias. É muito diferente do que aquilo que nós entendemos e compreendemos, aquilo que nós buscamos. Jesus vive a tua vida através de mim, Jesus vem viver a tua vida através da minha vida. Isso muda o sentido e a compreensão que nós temos. Em vez de ficarmos apenas pedindo, querendo fazer a vontade de Deus, meu irmão, deixe Jesus habitar em você, que Ele vai te conduzir para a vontade dEle. Se o Espírito Santo guia a tua caminhada, se o Espírito Santo guia os teus passos, você vai estar fluindo em direção à vontade de Deus. O Espírito nunca vai te levar para o contrário da vontade de Deus, nunca, em nenhum momento. O Espírito Santo vai te desviar do caminho de Deus. Pelo contrário, o Espírito Santo é o que nos traz para o caminho de Deus, para a linha que foi traçada por Deus, para que nós possamos andar fluindo nele. Precisamos fluir a nossa vida, a vida de Cristo precisa fluir em nós, e aí nós somos regados, alimentados pela videira. E por fim, agora sim, identidade de filho. Mas a todos quanto receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome, os quais não nasceram de sangue, nem da vontade de a carne, nem da vontade de homem, mas nasceram da vontade de Deus. Jesus dá o direito e a autoridade de sermos filhos de Deus. Eu quero que você entenda isso. Se você não lembrar de mais nada, lembre disso. Jesus dá o direito e dá a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. É preciso receber a Cristo e crer no seu nome, e identidade restaurada em Cristo Jesus. O Deus que restaura identidades está neste lugar. O Deus que restaura corações está neste lugar. Se coloque de pé. Feche teus olhos. Peça para Deus, para que você possa agora, o Espírito de Deus possa fluir na tua vida, possa se mover, que a videira possa gerar vida nos ramos, que somos nós. Não ao contrário, não é os ramos que dão vida para a videira, é a videira que dá vida para os ramos. E então nós fluímos nele, e então nós fazemos a vontade dele, então ele nos conduz aos pastos verdejantes, ele nos conduz para a boa, agradável e perfeita vontade dele na nossa vida e na nossa história. Por quê? Porque nós estamos fluindo do agir, e nós estamos sendo nutridos pela videira verdadeira, que é Cristo Jesus, e então nós não temos dificuldade de obedecer, porque nós já estamos obedecendo, porque nós estamos sendo conduzidos, não mais por nós. A nossa vida não é mais conduzida por mim mesmo, mas é Ele que me conduz. Eu quero viver a vontade dEle, não mais a minha vontade, não mais os meus propósitos, não mais os meus planos. Elaboramos um monte de coisa, queremos fazer um monte de coisa, e às vezes Deus está nos pedindo apenas uma coisa: obedeça o que eu quero que vocês façam, porque se vocês obedecer, vocês vão fazer todas as coisas, porque o Espírito Santo vai nos conduzir para fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, e não mais o que eu quero fazer, mas o que Ele quer e o que Ele deseja que eu faça. É simples, não é muito difícil, mas às vezes nós complicamos,
E às vezes nós pegamos a nossa identidade e jogamos no lixo, jogamos fora. Damos a nossa identidade, trocamos a nossa identidade por um prato de lentilha, como Esaú fez. Trocamos a nossa identidade por uma bênção. Trocamos a nossa identidade, forjamos uma identidade falsa. Criamos uma expectativa que não é real. Porque não queremos muitas vezes nos submeter ao processo de Deus para a nossa vida e para a nossa história. Queremos dar um jeitinho, queremos pular etapas, queremos deixar Deus de lado. Quero dizer uma coisa para você, não vai funcionar com Deus, não funciona, nunca funcionou e não vai funcionar. Porque você tem uma identidade de filho, uma identidade que foi restaurada, e foi comprado pelo sangue do Cordeiro na cruz. Essa é a identidade verdadeira de quem você é. Eu quero orar por você. Feche teus olhos. Se você está aqui e quer realmente que Deus restaure a tua identidade nessa noite, só levante a tua mão que eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Você que deseja ter realmente, fluir na graça do Espírito Santo de Deus, se mover através da ação do Espírito Santo na tua vida, só levante a tua mão que eu quero orar por você. Amém, amém. Deus abençoe você. Se você está afastado, se você andava longe de Deus, hoje é noite de reconciliação. Venha para os braços do Senhor. Volte para os braços do Pai, para a casa do Pai. Se você deseja restaurar a tua vida, levante a tua mão. Eu quero orar por você. Amém. Agora, se você nunca teve um encontro com esse Jesus e você deseja entregar a tua vida nessa noite, você que está em casa também pode colocar no chat: eu recebo Jesus como o meu suficiente Salvador, eu quero fluir na graça do Espírito Santo, que os intercessores vão estar orando por você aí no chat. Mas se você deseja entregar a tua vida para Jesus, só levante a tua mão que eu quero orar por você. A entrega é a maior entrega que você pode fazer. Deus abençoe, amém. É ter uma vida consagrada, é uma vida no altar, é uma vida que se mova através do Espírito Santo de Deus. Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, Pai. Queremos te pedir perdão, Senhor, porque muitas vezes pegamos a nossa identidade de filhos amados, de filhos benditos do Pai, e jogamos, ó Pai, ela fora, trocamos por prazeres, por delícias desse mundo, achando que não vai acontecer nenhum problema, que isso não vai nos trazer nenhuma dor, nenhum sofrimento. Às vezes, Pai, queremos te pedir perdão, porque muitas vezes estamos com uma mentalidade de escravo, que vive na escassez de tudo, vive na escassez de carinho, de amor, na escassez financeira, na escassez emocional. Queremos te pedir perdão, Senhor, por muitas vezes nós mesmos decidimos pegar a nossa identidade e jogar fora, Deus. Deixamos ser roubada, entramos para dentro de cativeiros da alma, prisões, jaulas, que nós decidimos entrar, Deus, e esquecemos de quem nós somos no Senhor. Vamos para dentro de poços da nossa alma, escuridões, caixas pretas dentro do nosso coração, Senhor, ocultas, escondidas, que ninguém vê, ninguém sabe, ninguém percebe, mas o Teu Espírito Santo sabe o que está dentro daquela caixa preta, escondida na nossa alma, escondida nas nossas emoções, Senhor. Queremos te pedir perdão, Pai querido, por muitas vezes celebrarmos, ó Pai, com uma identidade trocada, celebrarmos o pecado. Queremos te pedir perdão, queremos pedir que o Teu Espírito Santo nos abençoe e nos encha da Tua graça e do Teu amor, Senhor. Restaura em nós a Tua identidade, a identidade de filho, a identidade que nós recebemos lá na cruz, Deus, através do sangue. A nossa identidade tem a marca do sangue do Senhor, Deus, e isso ninguém pode arrancar de nós, só nós mesmos muitas vezes arrancamos, Pai. Então que o Senhor nos ajude, Deus, a vivermos como filhos amados de Jesus, filhos benditos do Pai, não mais como escravos, não mais como abandonados, rejeitados. Não, nós não somos isso. Nós somos amados do Senhor, nós somos benditos no Senhor. Bendito seja o Teu nome por essa noite, Senhor Jesus. Nós Te exaltamos e nós Te louvamos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Dá um amém bem forte, amém. Deus te abençoe, uma boa semana, até domingo, e estenda as tuas mãos para cá, eu vou dar a bênção e depois nós vamos terminar adorando ao Senhor. Não saia daqui sem dar pelo menos 10 abraços.
Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça restauradora de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre a tua vida e sobre a tua casa todos os dias, em nome de Jesus, amém. Vá em paz, Deus te abençoe e até o próximo domingo.